Bom, boa tarde a todos. O nosso trabalho é uma proposta de política institucional. Então, a proposta inicial foi Plano Estratégico para o Ensino Superior com base no TEFSE, né? Mas nós colocamos também o título como sendo uma política institucional, a USP como universidade engajada com a sociedade, como sendo mais representativa para que nós possamos utilizar na implementação. Eu sou a moderadora do grupo, eu sou a professora do Instituto, professora associada do Instituto de Biociências da USP e também assessora na Pró-Reitoria de Pesquisa, e o nosso grupo constituído também pelo professor Carlos, da Escola de Educação Física de Ribeirão Preto, professora Cavita, da FEA, Faculdade de Economia e Administração, e o Rafael, assistente da nossa Alcane, que é a Agência de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional. Então, só iniciando com o que nos motivou para esse tema, né? Então, isso surgiu de uma preocupação nossa sobre a relação das universidades com a sociedade. Nós, tomando como exemplo a USP, nós podemos listar assim, inúmeras atividades que ela tem com a sociedade, por meio de hospitais, museus, cursos, atividades culturais, dentre inúmeras outras. No entanto, com tudo que nós fazemos, né, não só nós, mas todas as universidades que estão aqui presentes hoje, nós vemos cada vez mais a sociedade nos vendo, né, como ainda Torre de Marfim, o negacionismo que aumenta, há um descrédito com as instituições públicas e particularmente no papel das universidades públicas. Então, parece que algo está faltando nessa relação, né? Então, essa é uma preocupação que não é só nossa, obviamente, mas há muito faz parte de discussões das universidades europeias, principalmente do Reino Unido, e que tem discutido um novo conceito de interação com a universidade. Então, nesse novo conceito, que são de universidades cívicas ou engajadas, né, como proposto nesse modelo de universidade tradicional por Goddard, ele mostra uma separação, né, em algumas universidades tradicionais, uma separação entre a pesquisa e o ensino, né? Mostra que as atividades da terceira missão ou da extensão, elas muitas vezes só recebem atenção quando existe algum financiamento associado e que, portanto, as atividades são consideradas não essenciais ou periféricas, não recebem incentivos adequados e normalmente não estão muito no radar do grupo da administração, ou seja, o resultado dessas atividades, eles não são absorvidos de volta nas atividades essenciais de ensino e pesquisa, e, portanto, o impacto dessas ações também não são rastreados ou medidos, ou seja, não conseguimos medir de fato o real impacto dessas ações na sociedade. Por outro lado, quando a gente olha a proposta de uma universidade engajada, tanto o ensino, quanto a pesquisa, quanto o engajamento com a sociedade são integrados, de forma que um aprimora o outro. Então, a pesquisa aprimora o ensino, a pesquisa tem impacto socioeconômico, o ensino tem forte engajamento com a comunidade, de forma a difundir o conhecimento e ampliar a participação da comunidade no ensino superior. O engajamento com a sociedade, então, ela ocorre de forma enraizada nas atividades fim, ou seja, o resultado dessa interação, né, ela retorna em benefícios para todas as atividades fim da própria universidade. Então, no fim, essas ações conjuntas, elas são de fato transformadoras e respondem às demandas da sociedade, né? Com base nisso, nós, então, elaboramos o objetivo central da política institucional que nós gostaríamos de implementar, né, que seria um engajamento da universidade público, né, um engajamento público formalmente incorporado às atividades fim, com um envolvimento profundo, contínuo e de alta qualidade com seus parceiros na sociedade. Então, a transformação, ela estaria no modo como a universidade interage com a sociedade. Dentre as motivações que nós podemos elencar para essa transformação, né, eu gostaria de salientar algumas, né, que poderia ser, por exemplo, uma pesquisa e inovação responsável, ou seja, que estão alinhadas com as demandas da sociedade, que podemos ter um aluno como um elo de ligação de longo prazo com a sociedade, sendo um multiplicador de nossas ações,
podemos incentivar cada vez mais decisões de políticas públicas com base na ciência e ter essas atividades de engajamento com a sociedade valorizadas a um ponto de serem consideradas no próprio desenvolvimento da carreira acadêmica. Então, para essa transformação ocorra, nós precisamos implementar ações na forma de um plano estratégico. Então, ela teria início com análise das nossas iniciativas internas de engajamento com a sociedade, que é justamente a aplicação do TEFSE, que eu já vou comentar, e, simultaneamente a essa análise interna, né, nós precisamos conhecer mais a nossa sociedade, entender as suas expectativas e demandas, para que nós possamos incorporá-las com mais sucesso às nossas iniciativas. Então, de posse desses resultados, nós daí poderemos propor novas iniciativas mais efetivas de engajamento, inclusive tentar aprimorar indicadores centrados na sociedade e, por fim, poder-se-á aprimorar a comunicação entre as partes, que é um fator essencial nesse processo de engajamento. Esses objetivos, no entanto, eles dependem de forte apoio institucional para sua aplicação. Então, não seria possível nós desenvolvermos esse projeto nesse curto espaço de tempo. Então, nós iniciamos um processo piloto de implementação do TEFSE em uma unidade da USP, para que nós possamos ter mais subsídios para compor esse plano estratégico de longo prazo, a ser proposto para os dirigentes da nossa universidade, como proposta de política institucional a ser desenvolvida na USP. Então, com isso, a gente pode conhecer um pouco mais o TEFSE. Então, ele é uma ferramenta que visa auxiliar as universidades a encontrar formas de atender às necessidades da população, ou seja, ser mais engajada. Ele foi desenvolvido pela comunidade europeia, mas permite adaptações em diferentes realidades. O que achamos muito importante é que ele promove uma autorreflexão institucional, inclusive sobre as atividades já existentes, então, como melhorá-las, ou seja, não é partir do zero, E é importante também que ele considera sempre um grupo diverso, constituído por membros internos, docentes, funcionários, alunos e, principalmente, externos à academia, trazendo a sociedade para cá. O TEFSE, ele analisa 7 dimensões das nossas atividades acadêmicas, que estão representadas aqui. Então, em todas elas, ele vai considerar sempre o nível de engajamento com a sociedade daquela determinada dimensão analisada. Então, por exemplo, na primeira, que é ensino e aprendizado, até que ponto, por exemplo, os programas refletem as necessidades da sociedade e incluem aprendizagem com base na comunidade. Então, o mesmo tipo de avaliação vai acontecer para pesquisa, para serviços e troca de conhecimento, sobre as ações dos estudantes na sociedade, na gestão em termos de parcerias e políticas e acesso à infraestrutura, assim como no suporte da equipe e no apoio ao envolvimento da comunidade. Então, como eu comentei, nós estamos trabalhando em uma aplicação piloto do TEFSE. A unidade escolhida foi a Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto. O TEFSE ele tem sido aplicado na comunidade europeia, na universidade como um todo. No entanto, quando nós avaliamos, nós entendemos que as unidades da USP elas são bem diferentes entre si, elas têm um alto grau de autonomia na proposta de atividades, de forma que pode haver perfis muito diferentes de engajamento entre uma unidade e outra com a sociedade. Por isso, a nossa sugestão inicial é a aplicação em unidades separadamente, pois isso pode trazer uma reflexão mais apurada das atividades em cada local, assim como a elaboração de estratégias específicas de aprimoramento. Além disso, com análise nas unidades, nós podemos também avaliar a interação das unidades especificamente com o seu entorno, já que muitas unidades elas estão em diferentes cidades, nos diferentes campi, o que proporciona uma análise bem interessante de análise do engajamento institucional. Então, o TEFSE, e no fim, na verdade, a gente vai ter uma análise global do engajamento da USP com a sociedade, mesmo tendo sido aplicado de forma independente nas unidades.
O TEFSE, como vocês podem ver, ele tem várias etapas de aplicação, que culminará num relatório institucional, né, sobre as práticas desse engajamento. Nesse momento, no piloto da IFEP, nós estamos na fase de coleta de evidências e análise dos níveis de engajamento, né? Esses níveis, eles são avaliados dentro daquelas 7 dimensões, em níveis de 1 a 5, que representam o nível 1 iniciante, ao 5, que seria o avançado, que considera um engajamento pleno, ou seja, onde a sociedade participa de fato, né, desde o planejamento inicial de atividades que ocorrem naquela determinada unidade. Então, aqui tem um relato de uma das atividades e evidências, né, que nós obtivemos junto à EFEP. Então, aqui dentro da subdimensão 7, que é a dimensão de suporte de equipe no apoio ao envolvimento da comunidade, a unidade possui pesquisador, a ferramenta questiona se a unidade possui pesquisadores proeminentes, com forte histórico de envolvimento com a comunidade, que defendem seu avanço futuro. Né? Então, a unidade nos traz que eles têm perfis diferentes de grupos de pesquisa, né? A pesquisa básica, onde a interação ela é mais limitada, porém grupos que desenvolvem pesquisa aplicada e que, nesse caso, têm uma participação em políticas públicas, interação com empresas e um fortalecimento da relação da universidade com a sociedade. Então, tem sido extremamente produtiva a interação nesta conversa, nesse processo de aplicação piloto do TEFSE. Um segundo ponto que nós propusemos naqueles objetivos iniciais, né, é uma análise, né, que colocamos nos nossos objetivos, simultaneamente ao conhecimento interno das nossas atividades, conhecer também a sociedade para que possamos ser mais assertivos neste engajamento com ela. Então, nós propomos 2 tipos de intervenções. Inicialmente, uma pesquisa qualitativa em profundidade, que nos dará subsídios para a aplicação de uma segunda survey quantitativa e que nos proporcionará, assim, uma visão melhor das expectativas e demandas da sociedade. Para essa etapa, nós prevemos a contratação de uma empresa especializada e nós também já discutimos essa questão com especialistas, estudamos alguns documentos e temos, inclusive, uma lista de sugestões de questões a serem discutidas para essa implementação. Quando transformar, eu só gostaria de ressaltar a atenção para a finalização da aplicação do piloto do TEFSE na EFEP ainda este ano, para que nós possamos ter mais subsídios para apresentar a proposta aos novos gestores da universidade no início do próximo ano, para que, quem sabe, possamos iniciar esse plano em 2022, com finalização de uma primeira etapa em 2023. Assim, a etapa de monitoramento nós consideramos de bastante importância, né? Então, a USP ela já tem um escritório de gestão de indicadores que está consolidado, que é o EGIDA. Então, nós pensamos que seria o melhor caminho a seguir nessa implementação. No entanto, outras possibilidades podem advir, né, com o andamento das atividades, com a importância do tema, para integrar as diferentes áreas fim da universidade, e poderia também, como uma opção, ser criado um escritório de ciência e sociedade, à luz do que tem ocorrido nas principais universidades mundiais, né? E interessante também seria acompanhar se essa mudança no perfil de interação com a sociedade, ela se refletirá nos rankings. Então, por exemplo, no U Multirank, no qual a USP e outras paulistas, como a gente pode ver nessa ilustração, não têm tido um bom desempenho, né? Então, é importante e interessante acompanhar, inclusive, como já foi discutido aqui ontem e hoje, na forma que possamos propor sugestões de indicadores, inclusive, a esses rankings, né? Além de acompanhamento de políticas públicas no longo prazo. A comunicação nós também temos acompanhado, temos olhado de perto isso para levar o conhecimento nessa fase piloto na unidade onde está sendo desenvolvido. Quando tivermos o resultado, divulgaremos em mídias internas da USP, depois uma divulgação ampla e bem discutida na USP como um todo, antes do início do plano institucional, né, por meio de um workshop estratégico com gestores, interessados, especialistas e a sociedade, e, ao final, uma divulgação interna extensa e externa em grandes mídias. E
Finalizando, então, eu gostaria de colocar que esse engajamento efetivo com a sociedade, ela é uma agenda hoje no mundo, né? É uma agenda mundial, porque realmente tem um grande poder transformador. Nós participamos de uma reunião com um grupo da Comunidade Europeia há umas 2 semanas, na qual se discutia se essa década de 2030 ela já poderia ser chamada da década do engajamento com a sociedade, dada a importância do tema. Então, nós acreditamos que, né, e diferentes iniciativas têm mostrado que essas ferramentas propostas podem atender a esse objetivo, e essas ações elas podem gerar diferentes desdobramentos, como novas métricas centradas na sociedade, formulação de políticas públicas para retorno de benefícios mais rápidos ao nosso entorno, mais interações com o setor produtivo. Quem sabe também sugerir mudanças na lista de atividade do For-Pro-Ex, que já foi discutido aqui e que é premente nessa questão de engajamento melhor com a sociedade, profundo com a sociedade, né? E gostaríamos de ressaltar também que esse é um plano que tem potencial para expandir, né, de uma expansão rápida para as outras universidades que participam deste grupo, né, desta oportunidade. Com isso, eu finalizo e agradeço imensamente a oportunidade de poder discutir essa proposta aqui, e também ao meu grupo pela excelente interação frutífera ao longo desse período. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora, pela excelente apresentação, muito clara e com pontos aí de extrema relevância, né? Fiquei bastante interessada e feliz com essa proposta, né, de consideração aí da década 2030 ser considerada aí a década do engajamento com a sociedade. Eu acho que os rankings, né, a sociedade, as próprias universidades estão direcionando, né, norteando esse pensamento, e a pandemia eventualmente agravou, né, acelerou um pouco esse processo todo, e eu gostaria então de reforçar aí os parabéns, né, a toda a equipe. O trabalho está bastante coeso e com uma temática aí, né, de extrema importância. Gostei bastante também, vou pontuar aqui alguns destaques, né, que eu considerei da sua apresentação, que eu gostei bastante. A menção, né, da estratégia, né, de uso, de aplicação dos testes para unidades, né, iniciando aí pela Escola de Educação Física de Ribeirão Preto, e lógico, né, ao ampliar, né, a aplicação desses testes, surgiria aí um perfil, né, bastante importante, mais completo de toda a universidade, né? É algo que se aplica, né, a diversas universidades no Brasil, essa questão aí dos campos, né, distribuídos, né, por todo o estado ou por regiões, e é uma questão importante, né, a gente mensurar os impactos locais, regionais e conseguir, então, ter a visão do conjunto a partir da soma, né, dessas percepções. Bom, não vou me alongar, gostaria de abrir a palavra para os outros integrantes da equipe, caso queiram adicionar comentários aí sobre o que a Débora apresentou. Fiquem à vontade. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu só queria fazer um comentário, eu sou membro do grupo. O primeiro é que o grupo está extremamente motivado para que o trabalho não seja apenas de conclusão aqui do curso, mas seja colocado em prática, então estamos em articulações para isso. E o segundo ponto é, como a professora Débora colocou no final, a gente parte da hipótese que a universidade pública, a USP, por exemplo, tem sim interações com a sociedade em diferentes aspectos. Só para pegar o exemplo de participação no desenvolvimento de políticas públicas, interação com o setor produtivo, que envolve quantidades de recursos consideráveis.
mas o grande ponto a transformar, que a gente acredita, é que essas situações de participação em políticas públicas, engajamento com o setor produtivo, ainda são apenas exemplos. Então, o grande desafio é aumentar e sistematizar e trocar experiências para que isso tenha mais impacto na sociedade, porque apesar dessas críticas infundadas para as universidades, acreditamos que a gente tem sim muito a evoluir. Então, por exemplo, o desenvolvimento e a fabricação de respiradores pela USP é um exemplo que aumenta a nossa reputação também, mas talvez a sociedade esperava, por exemplo, que universidades públicas articulassem um grupo para dar sugestões para os governos durante a pandemia. Então, a mensagem é que a gente já tem bons exemplos, mas a gente precisa expandir, e tanto a FAPESP, CNPq e CAPES já tem alguns editais de indução nesse sentido. Obrigado. Excelente, Carlos. Eu acho que complementou de uma maneira muito boa, muito importante, né? Eu concordo com você, né? Eu acho que assim a questão da comunicação ela é muito importante, né? Apesar de você ter citado, né, a questão dos exemplos, este é mais um exemplo, mas é na somatória desses exemplos que a gente vai, né, fornecer aí um portfólio de elementos norteadores, né, para a própria USP, né, para outras universidades também. Eu acho que é justamente, né, aglutinar essas experiências representa algo muito potente, né, em termos aí da gente conseguir as transformações. Um outro ponto bastante interessante da fala da Débora e também que o Carlos pontuou vocês foram muito felizes aí com a questão da temporalidade, né? Organizar todo esse material, o projeto, né? E iniciar já a aplicação aí em uma das unidades da USP, nesse momento em que a gente está aí, né? Vivenciando, né, a campanha aí para mudança de gestão. Então, muito feliz, né, esse momento, no sentido de vocês poderem, já no início da próxima gestão, apresentar, né, essa proposta já com resultados preliminares e que norteiam, né, de uma maneira aí bastante importante, interessante também, esses avanços, né, na mensuração e dos impactos sociais que devem, né, nortear também políticas universitárias, né? Eu acho que é um círculo virtuoso, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente consegue avanços aí para aprimorar essa relação com a sociedade. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu levantei a mão. Eliana, por favor. Tá, então, boa tarde para vocês. Desculpa que eu estou chegando agora, vamos dizer assim, não pude acompanhar, mas eu queria trazer um pouco a discussão ou os comentários a respeito do alinhamento dessas atividades, da preocupação entre a pesquisa e o ensino, particularmente no que se refere a essa demanda que agora existe de que 10% dos cursos de graduação tenham atividades consideradas atividades que possam ser vistas como extensão, porque o que me parece é que continua havendo sempre muito, na verdade, todos patinam a respeito da definição do que é a atividade que pode ser considerada nesse escopo, e diferentes visões trazem diferentes diagnósticos. Eu fui até recentemente pró-reitora de graduação da Unicamp, então eu peguei esse bonde justamente para tentar pôr no trilho, e vejo que continua sendo a grande dificuldade dentro das universidades, dentro de cada unidade ou dentro de cada curso. Então, por exemplo, aí especificamente falando da educação física, não há um consenso dentro da educação física, não só numa instituição, mas eu digo como um campo de saber de o que a gente pode entender dentro desse escopo que permita que os nossos alunos se formem já nessa perspectiva. Então, como alguma coisa que faz parte do currículo, não é 10% a mais de atividade, é currículo,
como é que a gente faz 10% do nosso currículo, as atividades regulares que nós temos que fazer, terem essa conotação extensionista. Dulce, se eu puder aproveitar e fazer um comentário sobre a fala da Eliana. Claro, eu sou parte do grupo também, obrigada. Eliana, acho muito interessante essa questão que você trouxe dos 10% para a extensão, e a aplicação do TEPS, ele vai justamente propor ir além de algo como incluir 10% de extensão na questão do ensino, por exemplo. Então, é trazer a sociedade para perto da universidade para ajudar a desenhar a grade curricular, para pensar em quais são os elementos do ensino que vão ajudar a formação daqueles profissionais a trazer retornos para a sociedade. Então, é pensar no curso como um todo, nas atividades, nas interações, em que disciplinas, por exemplo, você pode ter uma interação maior. E essa sociedade pensada em termos não apenas de empresas, não só de governos, não só de ONGs, não só da sociedade civil, mas assim, um conjunto disso tudo, né, de todos esses atores, ajudando a construir, aí nesse exemplo específico de ensino, né, da grade curricular. E aí, eu fazendo paralelo disso também para pesquisa e também para as atividades de extensão, né? Então, a beleza do TEPS é que ele não pega só a extensão, mas ele pega a visão de conexão da sociedade para o tripé da universidade. Então, e que assim, só complementando, Kavita, eu acho que é importante esse seu comentário, e acho que, na verdade, na minha opinião, a regulamentação que nos impôs com uma visão ainda restrita sobre isso, e nós precisávamos ter amadurecido mais antes de criar a lei. A lei está criada, a lei tem data, não sei se a data vai morrer, mas isso está gerando uma grande ansiedade, porque está difícil para as pessoas entenderem como fazer isso, e eu insisto, isso tem que estar no bojo, dentro do processo formativo, não é currículo, eu falo que é extensionalizar o currículo, não é curricularizar a extensão. Excelente, pessoal, muito ricas as discussões. Eu adicionaria, né, que nesse bojo é muito importante também que a gente consiga definir melhor, né, os indicadores, né, para essas atividades aí para o impacto social, né, é algo que tanto o Carlos como a Débora comentaram, e a gente sente muita falta, né, até na hora de estar aí lidando, né, com as perguntas, as informações a serem inseridas aí nos rankings, né, quais são, né, os indicadores que melhor traduzem, né, essas atividades. Boa tarde, sou Flávia Bastos, eu sou doutora em Ciência da Informação e estou como coordenadora geral das 33 bibliotecas da Unesp. Bom, o título do nosso trabalho, Estabelecimento de Indicadores de Impacto Social para a Unesp. O nosso trabalho é composto, né, com os integrantes, são 3 servidores técnicos administrativos e 3 servidores docentes. Não tem como eu começar aqui essa apresentação e falar de indicadores de impacto social sem trazer a missão da nossa universidade. A missão da Unesp, ela esteve em todas as nossas discussões, né, em reflexões para o estabelecimento desses indicadores de impacto social. Um outro documento muito importante no desenvolvimento desse trabalho foi justamente o Plano de Desenvolvimento Institucional, não só porque nele nós temos lá o estabelecimento dos objetivos e metas, nós estamos neste momento aí discutindo com toda a comunidade o Plano de Desenvolvimento Institucional, período de 2022 a 2026, e esse plano de desenvolvimento institucional, ele contempla 4 dimensões, sendo ela ensino, pesquisa, extensão, cultura e relações institucionais, e o planejamento estratégico e gestão. Das análises que nós fizemos desse
desse conteúdo, desse documento, né, do Plano de Desenvolvimento Institucional, nós percebemos também que a existência de indicadores, né, para medir os nossos objetivos estratégicos. No entanto, nós percebemos que a maior parte desses indicadores que apareciam, que estão presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional, a maior parte deles são quantitativos e muitas vezes indicadores de processo. Bom, ainda nessa análise desse documento, né, do Plano de Desenvolvimento Institucional, nós focamos muito na dimensão ensino, nos desafios da dimensão ensino. E a dimensão ensino, ela está dividida aí em 3 eixos principais, que são eles. O primeiro, que é aperfeiçoar a formação discente, alinhando-o aos grandes desafios contemporâneos locais, regionais, nacionais e globais, visando o desenvolvimento econômico e social. E mais para frente vocês vão poder visualizar, no momento em que a gente estabelece esses indicadores de impacto social, nós estamos chamando esse eixo de qualidade do ensino. O segundo eixo, reduzir a evasão e reprovação, aprimorar políticas de diversidade e acessibilidade e aprimorar políticas de inclusão social e de ações afirmativas. E nós chamamos aí no momento de listar esses indicadores de impacto social de ações afirmativas e permanência estudantil. E o terceiro eixo, que é o de promover políticas para o acompanhamento de egressos, que nós chamamos no momento de estabelecer os indicadores de acompanhamento de egressos. Para cada um desses eixos, né, o nosso grupo trabalhou, analisou e fez diversas reflexões, apontando quais seriam os elementos que poderiam contribuir para que a gente pudesse estabelecer esses indicadores. Então, por exemplo, quando se fala nesse aperfeiçoamento, né, da formação do discente, nós levamos em consideração que a Unesp está presente em 34 municípios, demandas, né, em relação com a municipalidade e sociedade do entorno, esse índice de desenvolvimento sustentável das cidades, os arranjos produtivos locais e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para o eixo de reduzir a evasão e reprovação, né, nós levamos em consideração e fizemos reflexão sobre o sistema de reserva de vagas, as políticas voltadas à permanência estudantil e inclusão social, a própria coordenadoria de permanência estudantil, que já desenvolve diversas ações, né? Então, aí as ações de permanência estudantil, a própria pós-graduação, com a política inicial de cotas nos exames de seleção. E no terceiro eixo, promover políticas para acompanhamento de egressos, né? Nós fizemos muitas reflexões em relação a conhecer o destino dos egressos, que nós consideramos que é um importante indicador do potencial da universidade. Claro, a gente não poderia deixar o portal Alumni, né, de colocar e também fazer reflexões e analisar os dados que estão sendo coletados sobre os egressos da pós-graduação, né, que tem importância nesse processo de avaliação da CAPES, inclusive. Como metodologia, para esse estabelecimento desses indicadores, nós trabalhamos com 2 enfoques. Então, o primeiro enfoque foi justamente fazer uma análise desses elementos e parâmetros que eu acabei de apresentar nos slides anteriores e focado muito no documento do Plano de Desenvolvimento Institucional, né, para que a gente pudesse estabelecer indicadores quali-quantitativos. Como eu mencionei, a maior parte dos indicadores que são apresentados no PDI hoje da Unesp, eles são muito quantitativos e a maior parte deles indicadores de processo. Então, o nosso trabalho, então, também tinha esse propósito de poder contribuir com indicadores de impacto social para dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unesp. E um segundo enfoque, que era justamente a proposição de novos indicadores quali-quantitativos a partir do olhar da comunidade e para a comunidade. E nós também acreditamos
que essa proposição também poderia se mesclar e também contribuir, não só para o plano de desenvolvimento institucional, mas para diversas outras ações, como, por exemplo, a comissão de rankings e tantas outras ações dentro da universidade que também poderiam se beneficiar desses indicadores. Aqui nós listamos, como eu não sei se vocês se recordam, mas em alguns dos meus primeiros slides, né, onde eu trago um dos eixos da dimensão ensino, né, e que nós chamamos aí para apresentar os indicadores de impacto social para a dimensão ensino, qualidade do ensino. Aqui os indicadores, a gente não só trabalhou olhando o ensino de graduação e de pós, mas nós tentamos fazer toda uma relação entre o ensino, a pesquisa e inovação e também a extensão. Então, é essa mescla, esse conjunto que vai nos proporcionar trazer esses indicadores de impacto social para a dimensão ensino. Já quando a gente fala sobre aquele eixo que está relacionado, então, a ações afirmativas e permanência estudantil, então também trazemos aqui, a partir daqueles elementos que foram analisados, um conjunto, né, de itens que vão subsidiar e formar esses indicadores de impacto social para essas ações, para acompanhar essas ações afirmativas e de permanência estudantil que estão sendo realizadas na universidade. Aqui, em relação ao acompanhamento de egressos, a mesma coisa, né? Então, trazemos aqui vários elementos que foram refletidos a partir daqueles itens que foram apresentados num dos outros slides, né? E acreditamos que todos esses itens aqui, eles vão nos ajudar a ter um maior conhecimento, principalmente desse impacto social do egresso da Unesp. Então, aí nós temos toda a parte de egressos desempregados, egressos empregados em sua área de formação, enfim, nós listamos essa lista ainda, a gente considera, inclusive, que vocês vão ver no cronograma, né? A gente ainda está em andamento, pretende trabalhar ainda muito mais, porque essa lista, no final, é uma lista com muitos outros itens e que nós entendemos que vai nos ajudar bastante na coleta de dados para a produção desses indicadores de impacto social. Aqui eu trago para vocês o segundo enfoque que eu mencionei no slide da metodologia, né? Então, a proposição de novos indicadores quali-quantitativos, só que aí a partir do olhar da comunidade e para a comunidade. Nós apresentamos aqui essa correlação, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, né? Com os arranjos produtivos locais e as modalidades de ensino na Unesp. No caso, a figura que eu trago aqui é justamente do Índice de Desenvolvimento da cidade de Jaboticabal, onde a cidade de Jaboticabal tem a Unesp, né, a faculdade na área de agrárias. Então, aqui apresentamos algumas das modalidades aqui de ensino e que nós entendemos que poderiam estabelecer esse vínculo muito local com a comunidade. Nós fizemos também, nesse trabalho, uma análise dos fatores internos e externos, analisando as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Apresentamos, então, aí quem nós consideramos que sejam os gestores dessa transformação. Num primeiro momento, consideramos aí o gabinete do reitor e as pró-reitorias acadêmicas, né? Principalmente por se tratar da dimensão ensino. Então, temos aí a pró-reitoria de graduação, a pró-reitoria de pós-graduação. Entendemos que também, como gestores da transformação, precisaríamos do apoio das direções locais, das unidades universitárias, para a efetivação desse trabalho, e uma comunicação adequada e a integração entre as diversas áreas. Para a organização,
entendemos que aí, enquanto organização, né, porque para se extrair todas essas informações, esses dados, né, então nós já estamos, inclusive é fruto do trabalho do ano passado, do grupo do curso de métricas, já estamos trabalhando no núcleo de dados da Unesp, então entendemos que todas essas áreas que estão aqui na parte de organização, seja reitor, vice-reitoras, pró-reitorias, pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, a própria coordenadoria de permanência, a coordenadoria de tecnologia da informação, a comissão de acompanhamento do PDI, as diretorias técnico-administrativas das unidades, as direções das unidades, comissões locais de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa, todas essas áreas, elas produzem, né, dados, e esses dados vão estar fazendo parte dessa formulação desses indicadores de impacto social, ou seja, todas essas áreas vão fazer parte desse acompanhamento desse indicador. Aqui, como cronograma, ele está dividido em duas partes, com duração de 18 meses. Então, aí, num primeiro momento, na primeira parte, nós fizemos aí uma proposição de indicadores. Também já iniciamos uma reunião com a dimensão de ensino, então entra a pró-reitoria de graduação, como também a de pós-graduação, para validação justamente desses indicadores de impacto social. A discussão também vai ser necessária nos nossos órgãos colegiados, bem como a implementação e acompanhamento dos indicadores. Como parte 2 desse cronograma, nós entendemos que a necessidade de um levantamento das principais informações geradas por esse índice de desenvolvimento sustentável das cidades, né, referente aos diversas outras municípios onde a Unesp está presente, essa correlação tanto desse índice com os arranjos produtivos locais e as modalidades de ensino da Unesp, a elaboração de indicadores sociais qualitativos e quantitativos a partir dessas análises críticas das conexões entre esses índices, os arranjos produtivos locais e essas modalidades de ensino, além da verificação da possibilidade de ampliação desse índice para outras cidades que ainda não possuem, e a implementação e acompanhamento dos indicadores. Aqui na parte de comunicação, nós entendemos a necessidade de se ter uma ação de sensibilidade, né, de sensibilização da comunidade acadêmica. Então, a participação de instâncias locais da universidade e, muito provavelmente, externas também. O grupo, nós pensamos muito nessa questão da comunicação, em ter uma ligação muito forte com a assessoria de comunicação e imprensa, né? Justamente propondo o estabelecimento de uma linha editorial, uma parte mais de curadoria e de canais de conteúdos, né? Que estejam em consonância com as atividades propostas, com o intuito de verificar os impactos dos indicadores estabelecidos. Aqui, como considerações finais, então, nós trouxemos só alguns pontos que, para nós, assim, foram muito importantes, que foi justamente trabalhar com essa dimensão do ensino, essa questão da formação global dos discentes, né, que é fruto dessas ações integradas entre o ensino, a pesquisa e inovação, a extensão universitária, trabalhar a questão dessas dimensões que estão existentes no plano de desenvolvimento institucional, a distribuição geográfica da Unesp, a gente acredita que isso precisa ser explorado e que esses indicadores de impacto social, eles tendem a se fortalecer cada vez mais pelo fato da Unesp estar presente em diversas cidades do estado de São Paulo, e o aprimoramento, né, as métricas de impacto social da dimensão de ensino, incluindo aí a adoção de um sistema múltiplo de indicadores que contemple indicadores quantitativos e qualitativos. É isso. Eu gostaria também de agradecer a organização do curso
né? Eu falo aqui pelo meu grupo, mas foi um encontro muito feliz, assim, algumas pessoas, a Unesp, por ela estar dispersa, alguns dos membros não se conheciam, eu acho que todos nós saímos muito mais fortes e com um conhecimento muito mais amplo sobre a nossa própria universidade. É isso, muito obrigada. Obrigada, professora Dulce. Muito obrigada, Flávia, pela excelente apresentação, muito rica, né? Não vou aqui me desmanchar em muitos elogios, que eu sou suspeita para falar, né? Mas realmente trouxe aí, né, um conjunto de abordagens, né, muito interessante, né, reforçando, né, a estratégia, né, do grupo anterior, que foi também eleger, né, um campus, né, uma unidade específica para iniciar o trabalho e, logicamente, né, a partir dos resultados preliminares aí, a universidade se sentir mais potente, né, para expandir e aprofundar as análises. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Luciana Fleury, docente da Unesp, atualmente assessora da Coordenadoria de Permanência Estudantil. Gostaria de parabenizar a Flávia, dizer que ela contemplou todo o nosso trabalho, que foi um processo de aprendizagem conjunta, e eu queria destacar, né, em relação ao Unesp, a peculiaridade que as diferentes unidades universitárias possuem e, por isso, da escolha, né, desse índice de desenvolvimento sustentável das cidades, em consonância com os arranjos produtivos locais, para a construção dos indicadores quali quantitativos, né? Existe muita diferença das diferentes dimensões nas diferentes unidades, por isso, respeitando, né, o protagonismo de cada universidade e aquilo que ela faz de melhor, a gente utilizará esse índice junto com os APLs, que já contemplam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para dar robustez, né, ao plano de desenvolvimento da instituição, que a gente também tem delineado. Então, agradecer a participação e dizer que foi, para mim, um grande aprendizado em equipe e que a gente possa continuar trabalhando nessa empreitada. Bom, eu também, né, gostaria de... Bom, eu sou Cristiane, né, também faço parte desse grupo, sou docente da Unesp e hoje atuo juntamente com a Dulce na assessoria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Gostaria também de agradecer aí a Flávia, a todos os membros do grupo pelo intenso aprendizado, mas particularmente aí a toda a comissão organizadora desse curso, aos professores, né, aos nossos tutores que nos ensinaram, nos propiciaram aí um aprendizado enorme sobre as métricas, sobre todos os pontos de vista, né, que devem ser levados em consideração para analisar os resultados e foi realmente um momento de intenso aprendizado mesmo, né? Então, gostaria realmente aqui de colocar, né, meus agradecimentos e dizer que eu penso que esse projeto vai ser de extrema importância para a nossa instituição, né? Porque a Unesp, com essa característica de estar distribuída aí por todo o estado de São Paulo, muito perto, né, das municipalidades, eu penso que se esse projeto realmente se tornar realidade, nós seremos capazes aí de atender melhor, né, a comunidade e também medir melhor, né, essas atuações da Unesp dentro dos municípios. Então, só realmente agradecer e dizer que foi muito bom aí estar aí com vocês, tá bom? Obrigada. Ô, Dulce, boa tarde. Boa tarde, professor Jacques, boa tarde a todos os colegas. Bom, eu sou Reginaldo, sou aqui da Pró-Reitoria de Pesquisa, né? E só reiterar, né, enaltecer o trabalho, né, o projeto, né, e a gente fica curioso, eu estou no curso, mas também estou aqui no grupo, né, no grupo que trabalha as métricas, né, da universidade, quando surge uma atividade que é transversal, a gente vai lá e participa, né, participei de uns recentemente, e a gente começa a perceber que a coisa é um pouco muito maior do que aquilo que a gente imagina, né. Se a gente está só no curso, isso já é muito bom, mas quando você começa a buscar outras oportunidades transversais e que tem a participação, inclusive, do professor Jacques, eu participei de 2 ou 3 recentemente,
e a gente começa a ver que a coisa, né, é maior do que aquilo que, né, que a gente imagina. E que interessante, que vale a pena, a cada momento, a cada semana, eu vou dizer para vocês que não foi fácil, aquele compromisso que a gente tinha toda semana, né? E eu tenho colegas aqui que é da Pró-Reitoria de Pesquisa, que é a Cris, então terminava o horário de expediente, a gente ficava aqui 6 horas, né, fazendo discussão, imaginando, falando, poxa, a gente não fez nossa lição de casa. Enfim, a gente cresceu com isso, tá? Então, eu quero reiterar mais uma vez o trabalho, agradecer o grupo, né? Tem momento que a gente participa, né? A gente estava bem presente, às vezes por atividades profissionais faltou em alguma atividade, mas eu acho que o grupo foi muito coeso e entendeu qual foi o nosso papel. Interessante desse grupo da Unesp é que a gente tem um professor, a gente tem um servidor, e desse grupo, desses membros também que participam, né, da construção do nosso PDI. Né? Então, isso tornou a discussão muito rica. Tá? E agradecer a forma como a Flavinha apresentou. Foi lindo, Flávia, né? Muito bacana. Estamos todos bem representados. Obrigado, Dulce, também pela sua colaboração aí como tutora. Tá? Obrigada, Reginaldo. Eu gostaria apenas de ressaltar um último tópico aí que eu achei bastante interessante também, mencionado não só pelo grupo anterior, pela Débora, e também, né, reforçado aqui pela Flávia na sua apresentação, que é do papel do egresso, né, nessa mensuração dos impactos sociais. Né, a Débora falou especificamente, né, usou o egresso como um elo, né, entre a sociedade e a universidade, e eu acho que é uma descrição muito perfeita, né? E cabe a nós, né, realmente rastrear, né, onde estão os nossos egressos e que tipo de impacto eles estão provocando aí na sociedade, e isso certamente enriquece, né, essa discussão e nos deixa aí talvez mais próximos, né, de elencar um conjunto de indicadores, né, que traduzam com mais perfeição esses impactos que cada uma das unidades e a universidade, de forma global, provoca, né, na sociedade. Débora, gostaria de falar? Só rapidamente, em relação ao que a senhora colocou, eu acho que esse elo com o aluno ele tem que ser estabelecido enquanto o aluno está conosco. Quando ele compreende o seu papel na sociedade, né, ele vai levar esse ensinamento para lá e vai ficar conectado conosco. Né? Então, o ideal seria que nós não tivéssemos que ir atrás dele, mas que conseguíssemos mantê-lo conosco, né? Inclusive capacitando esse próprio aluno ao longo da sua vida. Né? Então, acho que isso foi muito apropriado a senhora ter trazido nesse contexto. E é um trabalho, né, que ele se distribui ao longo do tempo. Né? Enquanto ele é aluno, a gente precisa cativá-lo, né, para que ele realmente entenda, né, o seu papel, o papel da universidade, e depois que ele sai, né, os alumni, né, de cada instituição, eles têm né, essa tarefa adicional aí, que é atraí-lo, né, atrair o egresso para dar retornos, né, feedbacks aí que sejam importantes para a gente avançar nessas questões. Muito interessante, gostei muito de todas as contribuições. Então, o nosso trabalho aqui no Grupo 15 é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, como eixo das políticas de gestão universitária. Aqui nós temos, integrando o grupo, Gisela Meneghelli de Souza, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Maria do Carmo Cardoso, da Universidade Federal do ABC, Raimundo Dutra, que sou eu, da Universidade Estadual do Piauí, e Vânia Ferreira, também da Universidade Federal do ABC. Nós temos aqui 3 instituições representadas neste grupo, que é a Universidade Estadual do Piauí, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a UFABC. Então, o objetivo do nosso trabalho. A proposta visa levantar as experiências das 3 instituições integrantes deste grupo relativas à incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos eixos ensino, pesquisa e extensão. A partir desse levantamento, o objetivo é se propor ações para que sejam efetivamente trabalhados de forma estratégica pela gestão. Nós iniciamos o trabalho fazendo um levantamento
de diversas instituições aqui no Brasil e de algumas até fora do Brasil, para entendermos e identificarmos como essas instituições trabalham os ODS a partir dos seus planos de desenvolvimento institucional, a partir dos seus planos de política institucional. Então, são 3 universidades, nós temos aqui o perfil das 3. A UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí, foi fundada em 1986, possui 12 campi, que estão espalhados por todo o estado do Piauí, possui cerca de 13 mil alunos. A Universidade Federal do ABC foi fundada em 2006, possui 2 campi e possui cerca de 17.326 estudantes. E a Universidade Federal de Juiz de Fora foi fundada em 1960, com 2 campi, possui cerca de 23.112 estudantes. Então, a situação presente que nós temos hoje, atualmente, a UESP é referência na formação de professores no estado do Piauí. Ela tem uma estrutura que foi planejada para priorizar o ensino, porque, como a maioria das instituições estaduais do Brasil, ela foi criada com a missão de formar professores para a educação básica, né? Tem um modelo de gestão que não reflete alterações que a universidade sofreu ao longo dos anos, e o grande desafio da Universidade Estadual do Piauí é o monitoramento do desempenho acadêmico e a forma como a universidade participa das relações com os atores internos e externos. Ainda sobre a UESP, as propostas acerca da Universidade Estadual do Piauí, visando integrar os ODS à política institucional da UESP, propõe-se a criação do Núcleo de Apoio às Ações de Desenvolvimento Sustentável, que nós chamamos aqui de ODS-UESP. Esse núcleo ele deverá estar ligado imediatamente à Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças, PROPLAN, e com atuação transversal em todas as pró-reitorias, sendo responsável por elaborar e propor diretrizes e implementar ações relacionadas aos ODS e à Agenda 2030 da ONU. Então, as etapas da proposta da criação do ODS-UESP, no primeiro, deverá ser feito o mapeamento das ações no campo da gestão, ensino, pesquisa, extensão e inovação, que foram ou estão sendo realizadas pela UESP. Em seguida, acréscimo nos formulários para cadastro de projetos de pesquisa e projetos de extensão, do campo que identifica qual dos 17 ODS a proposta está vinculada. Em seguida, a realização de uma pesquisa para listar os rankings que consideram os ODS como estratégia de métrica. Depois, a realização de palestras e campanhas educativas sobre a temática e, em seguida, estimula a participação da UESP na rede ODS Universidade Brasil. Essa rede é uma rede que foi fomentada e criada pelo PNUD, que é um órgão da ONU. A UESP é signatária desta rede, é uma das fundadoras, é uma das 5 instituições fundadoras desta rede aqui no Brasil, mas que a participação da universidade na rede está parada já há alguns anos, está sem ocorrer há alguns anos. Responsáveis pela transformação, todos os atores institucionais devem ser partícipes da mudança, a partir da administração superior, que cria o núcleo ODS-UESP, né, que possui caráter democrático, participativo e plural, sendo um agente de transformações institucionais e promotor do desenvolvimento sustentável na instituição. Como será o monitoramento e como deverá ocorrer a comunicação? O núcleo ODS-UESP, em parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças, que é o órgão que elabora o PDI na UESP, será responsável pela coleta de dados, definição de indicadores, acompanhamento e avaliação de métricas para disponibilizar à reitoria. Então, o processo de avaliação e monitoramento deverá ocorrer anualmente. A assessoria de comunicação da UESP será responsável pela divulgação dos indicadores e métricas relacionados aos ODS,
por meio de um plano comunicacional, buscando fortalecer a imagem da instituição interna e externamente. Nós vamos passar agora para a situação presente da Universidade Federal do ABC, o FABC. Desenvolvimento sustentável é um tema abordado nos documentos basilares desde a criação da UFABC. No Plano de Desenvolvimento Institucional, no Projeto Pedagógico Interdisciplinar, no Plano de Logística Sustentável, existe o Comitê Estratégico de Sustentabilidade e a Coordenação Executiva de Sustentabilidade no âmbito da UFABC. Então, as propostas, abordagem em diferentes níveis, inclusão dos ODS na próxima revisão do PDI, que está prevista para 2022, novas diretrizes para a elaboração do relatório anual de gestão, criação de formulários que padronizem o preenchimento de informações relativas aos ODS e desenvolvimento de uma cultura de mensuração das atividades desenvolvidas na universidade. Então, aqui são outras propostas também da UFABC, são outras iniciativas de inserção dos ODS nas práticas da instituição, como, por exemplo, nos centros, incentivar a inclusão dos ODS nas emendas das disciplinas, na comunidade acadêmica como um todo, realizar a campanha de incentivo à indicação do respectivo ODS como palavra-chave nas produções acadêmicas e artigos científicos. Nos eventos, sugerir a inclusão dos ODS no formulário de cadastro de eventos da instituição. No portal de periódicos, a inclusão do ODS correspondente nos formulários de submissão de artigos dos periódicos científicos da instituição. No repositório de dados de pesquisa, a inclusão dos ODS pertinentes na submissão dos dados de pesquisa. E no sistema de bibliotecas, a indexação das teses, dissertações e publicações da editora da UFABC, utilizando os ODS como descritores. Quem serão os responsáveis pela transformação na UFABC? A comissão responsável pela revisão do PDI, o Consune, a Proplad e toda a comunidade acadêmica. O monitoramento e a comunicação ficará a cargo do Observatório de Métricas, né, que fará o monitoramento e a coleta de dados, a comunicação, os meios de comunicação da universidade, tais como a Web TV e Web Rádio, exposições, mídias sociais, UFABC para todos, participação em mesa no Congresso da UFABC, redes sociais, ações do CISB e mídias regionais. Agora o caso da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em sua primeira participação no Impact Ranking 2021, a UFJF obteve a 37ª posição entre as instituições de ensino superior brasileiras. Apesar deste resultado, a universidade destacou-se nos seguintes ODS. ODS 1, no Poverty, no ODS 8, Decent Work and Economic Growth, ODS 11, Sustainable Cities and Communities. A situação presente ainda da UFJF, a coleta de dados para o Impact Ranking, revelou inúmeros projetos sustentáveis realizados pela instituição, que estão desarticulados de seu plano de gestão, sendo necessário, portanto, institucionalizar os ODS para o cumprimento da Agenda 2030 da ONU. O que será feito, né? No caso da Universidade Federal de Juiz de Fora, a proposta: melhorar o desempenho da instituição com reconhecimento e relevância, onde será feito pela DIAV, que é um órgão, que é o centro, um órgão da própria UFJF, quem fará? DIAV, Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional, a Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos. Quando será feito? De 2022 a 2026, com pontos de controle anuais. Como será feito? Instituir grupos de trabalho para coordenação e acompanhamento das ações a serem desenvolvidas, tomando como referência o Impact Ranking, implementar no SIGA funcionalidades específicas para a organização
e a alimentação de dados relacionados aos indicadores mais relevantes adotados. Mapeamento e comunicação, Fórum de Sustentabilidade, instituído em dezembro de 2020, mapeamento de ações e projetos sustentáveis. Diretoria de Imagem, elaboração de plano de comunicação para o fortalecimento da imagem da UFJF como instituição engajada na Agenda 2030, que traduza os indicadores e as métricas consoantes com os ODS para fins de divulgação do seu impacto social para os campos de Juiz de Fora e Governador Valadares, bem como suas regiões de abrangência. Desafios, né? Os desafios, no caso da Universidade Estadual do Piauí, o estabelecimento e consolidação do Núcleo de Apoio e Desenvolvimento de Ações Articuladas de monitoramento e coleta de dados, mapeamento dos projetos de sustentabilidade já desenvolvidos que se encontram dispersos pelos 12 campi. No caso da UFABC, proposta de inclusão de ODS no próximo PDI, mapeamento e monitoramento de coleta de dados aderentes aos ODS pelo Observatório de Métricas. No caso da UFJF, desenvolvimento de ações sustentáveis aderentes aos ODS de forma articulada em seus 2 campi. Vencer a resistência quanto ao compartilhamento de dados, estabelecimento de formas de coleta de dados para o Impact Ranking. Então, é isso, gente. O nosso trabalho. Este é o nosso trabalho que foi feito pelo nosso grupo e nós estamos aqui, se a Gisela, a Vânia e a Maria do Carmo quiserem fazer alguma complementação, algum comentário, vocês podem ficar à vontade. Só para complementar as informações a respeito da UFABC, nós colocamos que haverá um monitoramento pelo Observatório de Métricas, mas nós estamos aguardando ainda, né, a votação pelo Consune e implementação do Observatório de Métricas. Só para complementar. Ótimo, Vânia. Eu acho que é importante, né, a observação aí. Nós acreditamos que a grande maioria, né, das universidades que têm participado, né, do curso de métricas tem, né, um dos nortes aí, o estabelecimento de um escritório, né, de uma agência, onde a gestão dos dados ela fique centralizada e essa aprovação é fundamental para vocês darem continuidade. Mais alguma observação, pessoal, dos integrantes do grupo? Eu só queria concluir também que, embora cada instituição, né, tenha perfis diferentes e estejam em estágios diferentes também na implantação dos ODS, estas propostas, a gente entende que elas são factíveis, né? E é uma forma que a gente encontrou de colocar os ODS, incluir os ODS, na verdade, nos planos de gestão das instituições. Né? Obrigada. Excelente, Maria do Carmo. Eu acho que as principais observações que eu teria a fazer aí sobre o trabalho de vocês são justamente essas, né? O diagnóstico institucional, né, e a percepção das possibilidades de inserção e desenvolvimento, né, dos princípios e das metas aí dos ODS na medida do possível. Eu acho que isso é algo que está norteando, né, o mundo inteiro, as universidades todas aí que desejem, né, essa aderência, né, à Agenda 2030 da ONU, e é muito importante, né, fazer esse diagnóstico bem feito para encontrar ali em cada uma das universidades, né, os nichos, né, as oportunidades de melhor aplicação e melhor conquista aí dos resultados alcançados. Bom, eu tenho aqui como uma última observação que cabe aí não só a todas as apresentações dessa tarde, mas de forma global, que tem norteado, né, todas as discussões no âmbito, né, do curso de métricas, que é justamente a gente criar a cultura, né, de entender as métricas, perseguir aí os melhores indicadores, ter um olhar crítico, né, para os resultados que são observados nos rankings, né,
todas essas análises, elas são bastante importantes, né, no sentido de nortear as contribuições que podemos dar aí à constituição dos planos de desenvolvimento institucional, né, no sentido aí das universidades elas se aproximarem mais da sociedade e, de fato, aí exercerem um papel que complemente, né, outras ações governamentais, aí até na definição de políticas públicas, para que a gente tenha aí um engajamento cada vez mais perfeito, né, das pessoas nas universidades com esse desenvolvimento. O que a professora Dulce mencionou ao longo das 3 apresentações é endossado pela coordenação desse programa. Tivemos 3 excelentes apresentações, tanto na visão do TEFSE, como também em seguida, no caso da Unesp, e finalmente agora das 3 universidades em torno das UDSs. Eu vou me permitir fazer 3 comentários. O primeiro deles tem a ver com esse engajamento da universidade com a sociedade. O segundo tem a ver com essa década do engajamento e, finalmente, o comentário com relação aos professores das universidades públicas que ajudaram o enfrentamento da crise sanitária, e a professora Marina Caldeira mencionou isso no chat. Com relação ao primeiro tema, as universidades são instituições muito complexas e, portanto, todas as iniciativas devem procurar as áreas onde há mais condições favoráveis para essa mudança de cultura em prol dessa integração com a sociedade via métricas de impacto. Isso foi feito. O primeiro grupo citou uma faculdade, no caso da Faculdade de Educação Física de Ribeirão Preto, que é claramente uma faculdade da área aplicada. E, portanto, essa é a escolha apropriada para começar. A mesma coisa foi feita com o segundo grupo, quando escolheu um município, uma área, uma comunidade onde um dos campi da Unesp está sediado. E, finalmente, o terceiro grupo tratou de 3 universidades, mas cada uma delas com suas peculiaridades e, dentro delas, áreas mais favoráveis, mais propensas. Inclusive, o terceiro grupo falou de resistências, que é absolutamente normal dentro das universidades ter um pensamento distinto, inclusive um pensamento crítico, que muitas vezes nós vamos ouvir aquela afirmação dizendo não, nós precisamos nos preocupar exclusivamente com a geração do conhecimento, não cabe aos pesquisadores se preocuparem com a interação com a sociedade. Isso é uma corrente a ser reconhecida, respeitada, mas ela não deve inibir aqueles que estão convictos que os mantenedores da universidade pública devem receber esses conteúdos via ensino, pesquisa, extensão e cultura. Então, esse primeiro comentário é a importância de implementar essa cultura da interação com a sociedade nas áreas mais predispostas a recebê-la e mostrar, através do exemplo, a importância dessa ação, dessa direção. O segundo comentário tem a ver com essa necessidade de encontrar pessoas que já estão agindo dessa forma. E isso significa, na crise sanitária, a década de engajamento com a sociedade não começou porque as universidades queriam, e porque a sociedade exigiu. Então, essa crise 2021, que vai nos levar a 22 e 23, essa crise convocou, exigiu que as universidades, especialmente as universidades públicas, se posicionassem através das suas faculdades de medicina e hospitais universitários. Então, quando se fala da década do engajamento com a sociedade, nada mais é do que estar se apropriando de um ativo que ocorreu por causa de uma crise, a sanitária, mas que agora pode se desdobrar nas demais crises. Na crise social, na crise econômica,
na importância da redução das desigualdades, na importância da geração de emprego, renda e do bem-estar, na importância da construção de uma cultura de consenso para se confrontar a essa cultura da polarização através da disseminação de uma cultura do confronto e do ódio. E isso a universidade terá que praticar dentro dela para, em seguida, demonstrar a importância dessa cultura do consenso para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Portanto, essa década que o segundo grupo sublinhou na importância de termos uma década de engajamento com a sociedade, começou pela exigência da sociedade e agora cabe a nós darmos sequência a essa cultura, nos mantendo mobilizados nessa preocupação de responder à sociedade. E, finalmente, o terceiro e último comentário que a Marina Caldeira colocou dentro do chat: as universidades são instituições, mas elas são integradas por pesquisadores e professores que são convocados pela sua especialidade. Então, pode não ter sido a universidade A, B ou C que tenha institucionalmente participado da comissão do governo do Estado ou de um governo municipal. Mas o fato de ter um professor daquela universidade, um pesquisador daquela universidade, isso deve integrar as métricas de impacto. Nós precisamos saber. E no caso de algumas universidades, elas homenagearam suas professoras e seus professores que estiveram na linha de frente da questão da pesquisa, da extensão, da prestação de serviço nos hospitais universitários. Nós temos universidades que homenagearam esses professores, reconhecendo a contribuição que deram, projetando o nome das suas universidades junto à sociedade, junto ao legislativo, junto ao executivo, junto ao judiciário, junto à sociedade, junto às organizações não governamentais. Então, esses são os três comentários que foram decorrentes dessas excelentes apresentações. Eu queria novamente agradecer todos os expositores e expositoras, cumprimentar a professora Dulce. Bom, professor Jacques, eu só poderia endossar, né, todas as suas considerações, né, elogiar todos os grupos, as apresentações, os integrantes de todos os grupos, né, todos relataram um entrosamento, né, que foi importante na constituição dos trabalhos, na interpretação de todas as leituras, né, que certamente fizeram para elaborar esses trabalhos, e elogiar, né, a iniciativa aí do curso, de novo, né, pela grandiosidade, né, nos objetivos de realmente trazer, né, mais para perto aí a todos os interessados dentro das universidades esses temas aí tão importantes, né, o entendimento das métricas, a análise crítica, o olhar crítico, né, ao que esses indicadores estão nos dizendo, e um olhar crítico também muito importante, né, aos resultados apresentados pelos rankings, né, que nós não fiquemos reféns dos rankings, mas que esses resultados sirvam aí como norteadores, né, para que as universidades aprimorem os seus planos de desenvolvimento institucional, né, tão importantes, né, para que a gente aí galgue patamares cada vez mais interessantes, né, do ponto de vista institucional e também para a sociedade, as respostas que nós podemos dar à sociedade. Né, essa questão aí de olhar para essa década, né, 2030, como, né, privilegiando as questões aí do impacto social, sem dúvida é um norteador também muito importante, relevante, né, e que nos diz muito, né, das necessidades, né, como o professor Jacques comentou, né, isso foi exigido das universidades, né, esse posicionamento e o estabelecimento, né, de grupos, subgrupos dentro das universidades para lidar aí não só com as questões aí que a pandemia nos trouxe, mas olhando para frente, né, essas diversas outras questões que já estão postas há muito tempo, né, e que nós, né, demoramos um pouco, mas precisamos aí acordar e estabelecer as estratégias, né, mais adequadas possíveis para lidar, né, com
diversos problemas, mas um dos que mais nos afligem, né, é realmente essa desigualdade, e através da capacitação de pessoas a gente pode, né, convergir aí para a redução dessas desigualdades. Então, eu reforço os agradecimentos a todos, especialmente ao professor Jacques e à equipe, pela oportunidade de estar aqui moderando essa sessão, que foi muito enriquecedora, e desejo a todos aí, né, que continuem, né, dando aí o melhor de si para a continuidade, né, e implementação, quando possível, aí dos projetos que foram apresentados. Muito obrigada.